E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a segunda aula do nosso curso gratuito sobre Direitos e Garantias Fundamentais. Conforme eu havia dito na aula anterior, o curso será composto de pequenos vídeos de até 15 minutos que eu disponibilizarei no Instagram e no YouTube. Para quem está assistindo no YouTube, eu peço que se inscreva no meu canal e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. Quem está pelo Instagram, eu peço que me siga para acompanhar o nosso conteúdo, que sempre postamos muita coisa sobre direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Ok, pessoal? Isto posto, vamos lembrar que na última aula nós fizemos uma introdução sobre os direitos fundamentais e nesta aula nós vamos continuar essa introdução, vamos finalizar e vamos começar a estudar o primeiro direito fundamental em espécie, que é o direito à vida. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Uma coisa importante, uma teoria importante que precisamos falar é a teoria dos 4 status, de Georg Jelinek. Georg Jelinek foi um jurista alemão, ele era filósofo do direito e foi juiz também na época dele, que falava especialmente, principalmente, sobre a teoria geral do Estado. E essa teoria dele que ficou marcada foi a teoria dos 4 status do indivíduo diante do Estado. Esses 4 status são o status passivo, o subjectionis, o status negativo, o status positivo, o status activitatis e o status ativo. O status passivo ou subjectionis é a situação em que o indivíduo não pode exigir nada do Estado. Ele tem uma relação de subordinação, ele é um mero servo do Estado, não pode exigir que o Estado faça ou deixe de fazer nada contra ele ou para ele. Ok? Status passivo ou subjectionis. O status negativo é aquele que o indivíduo tem algum espaço de liberdade em relação ao Estado. Ele pode pedir que o Estado se abstenha de fazer alguma coisa. É aquela ideia que eu havia falado dos direitos individuais, ok? Status negativo do indivíduo em relação ao Estado. O status positivo ou status activitatis já é aquela situação em que o indivíduo pode exigir, porque ele tem um direito, que o Estado faça alguma coisa para ele. Ele pode exigir determinado direito. Ele, por exemplo, tendo o direito à saúde, pode exigir que o Estado lhe forneça determinado medicamento, porque caso o Estado não fizesse isso, ele não estaria oferecendo, não estaria garantindo o direito à saúde, ok? Esse é o status positivo ou status activitatis. Já o status ativo é aquele em que o indivíduo, mais do que pedir ao Estado que faça determinada coisa, ele tem a possibilidade de influir na formação da vontade do Estado, através do voto. Perceba que a diferença para o status positivo, do status positivo para o status ativo, é que o indivíduo, além de poder exigir determinadas coisas do Estado, ele está escolhendo o representante do Estado, que é quem vai formar a vontade daquele Estado, ok? Então, são 4 status, conforme eu falei: status passivo, subjectionis, status negativo, status positivo, status activitatis e status ativo, certo? É uma teoria importante que vocês saibam, que cai em determinadas provas e, claro, é importante para entender a relação que nós, cidadãos, nós indivíduos, temos em relação ao Estado, ok? Prosseguindo, outra coisa importante que nós devemos pontuar, que a doutrina fala também, é sobre a existência dos deveres fundamentais. Por quê? Para que determinados direitos sejam exercidos, é necessário que outros indivíduos cumpram determinados deveres. Se eu quero que seja garantido o meu direito à propriedade, é necessário que determinados indivíduos exerçam o seu dever de me deixar ter minha propriedade, de não invadir minha propriedade, não roubar minhas coisas, ok? Então, quem fala muito sobre esses deveres fundamentais são os autores Dimitri de Moles e Leonardo Martins. Eles têm uma obra chamada Teoria Geral dos Deveres Fundamentais. E nessa obra eles elencam alguns deveres como fundamentais que eu acho importante falar aqui com vocês. Vamos a eles. O primeiro dever que eles elencam é o dever de efetivação dos direitos fundamentais. E esse dever é tanto do Estado quanto dos próprios indivíduos.
Nós temos lá os normativos na Constituição, mas eles só serão efetivados realmente se o Estado e os indivíduos cumprirem seus deveres, ok? Outro tipo de dever são os deveres do Estado perante o indivíduo, como, por exemplo, o de indenizar o indivíduo que foi vítima de um erro judiciário. Se você ficou preso além do tempo da sentença ou você foi preso no lugar de outra pessoa, você tem o direito de exigir que o Estado lhe pague uma indenização, ok? Existem também os deveres de criminalização do Estado. Como assim deveres de criminalização? A norma constitucional coloca alguma conduta, diz que alguma conduta deve ser criminalizada, mas é necessária uma lei para que aquilo seja criminalizado, para realmente detalhar como é que vai ser crime, qual vai ser a sanção, etc. É um dever que o Estado tem de criminalizar aquela conduta do modo como foi colocado na Constituição, ok? Temos também deveres dos cidadãos e da sociedade, como o serviço militar obrigatório e também o dever de educação, que é da sociedade e também do Estado. Outro dever é o dever de exercício dos direitos de forma solidária e levando em consideração os interesses sociais, como o direito de propriedade que eu falei. Conforme nós vamos estudar mais à frente, o direito de propriedade ele é garantido, mas ele deve exercer a sua função social, ok? E existem ainda, de acordo com Dimitri de Moles, deveres implícitos. Para ele, cada direito fundamental pressuporia um dever fundamental. Não é necessário que a Constituição coloque uma lista com todos os direitos e uma lista com todos os deveres, porque já se pressupõe que para que alguns direitos ou todos os direitos fundamentais sejam exercidos, é necessário que as pessoas se abstenham de fazer algumas coisas ou façam algumas coisas, ok? Então, esses são os deveres fundamentais, é preciso saber da existência deles e a importância que a doutrina dá para isto, ok? Vamos agora a uma nova fase do curso, que são os direitos fundamentais em espécie. O primeiro direito fundamental que nós vamos estudar é o direito à vida. Para começar a estudar ele, eu preciso que vocês peguem as suas constituições, que eu havia pedido a vocês para terem sempre em mãos durante o curso. E nós vamos lá para o caput, que é o começo do artigo 5º. Vamos lá, artigo 5º da Constituição Federal. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E a partir daí, o artigo 5º vai elencando seus incisos e explicando cada direito, ok? Bem, munidos disso, gente, o que precisamos falar sobre o direito à vida? O direito à vida, como colocado no nosso ordenamento jurídico, ele abrange não só o direito de existir, de não ter a sua vida ceifada por outra pessoa, de não ser morto por alguém, quanto o direito de ter uma vida digna, uma vida condizente com as necessidades que todo ser humano tem, que todo ser humano deve satisfazer, ok? Em relação a essa primeira parte, sobre o direito de não ser morto, tanto por outros indivíduos quanto pelo Estado, é importante falar sobre a vedação à pena de morte no Brasil. Nós temos que a pena de morte, dentre outras, ela é impossível no Brasil como regra, exceto no caso de guerra declarada. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá no Instagram, depois vocês podem dar uma olhada, tá aqui no YouTube também, eu coloquei também aqui no YouTube, sobre como ocorreria a execução da pena de morte nesse caso da guerra declarada. Se o presidente da República ele declarar guerra, então é possível a pena de morte no Brasil, mas essa é a exceção, gente, ok? E seria possível então, Rierson, que houvesse pena de morte fora dessa exceção? Existe alguma possibilidade no nosso ordenamento jurídico atual? Não, gente. Existe uma vedação explícita. Os direitos e garantias individuais, eles são cláusulas pétreas.
O que isso quer dizer? Eles não podem ser alterados via emenda constitucional. A emenda constitucional não pode ser utilizada para retirar direitos e garantias individuais. E onde está isso? Vamos lá para o artigo 60 da Constituição. Peguem aí o artigo 60 e nós temos o parágrafo 4º dele. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Temos lá o inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Então, a proposta de emenda à Constituição que tente extirpar algum direito e garantia individual não poderá acontecer, não poderá existir essa proposta de emenda, ok? Então, o direito à vida é garantido nesse sentido de que o Estado não pode tirar a sua vida como regra, e ele, em tese, deveria garantir que que outro indivíduo não tirasse a sua vida, mas aí já é outra discussão, ok? Prosseguindo, gente. Existem alguns diplomas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, anteriores à nossa Constituição, que já falavam sobre essa situação do direito à vida, sobre a importância do direito à vida como um direito humano, como um direito fundamental, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, fala: todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que é de 1966, diz: o direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Ok? Em relação ao direito de ter uma vida digna, que é aquela segunda parte que eu falei, isso significa que a Constituição estabelece que o Estado deve garantir a todos o suprimento, que sejam supridas as suas necessidades vitais e também que sejam proibidos tratamentos desumanos, que seja proibida tortura, que sejam proibidas penas de caráter perpétuo e situações semelhantes, ok? Bem, a próxima parte que nós vamos inaugurar agora será a análise de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal relativas ao direito à vida. A primeira foi a ação direta de inconstitucionalidade 3510, que foi o caso das células tronco embrionárias. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República questionava uma lei, que é a Lei de Biossegurança, a Lei 11.105 de 2005, que em seu artigo 5º dizia o seguinte: é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas às seguintes condições: sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data de publicação desta lei, ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Ok? Dizia a Procuradoria-Geral da República que era inconstitucional essa lei, pois violaria o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O Procurador-Geral da República argumentava que a vida humana começaria a partir da fecundação. No julgamento, o Supremo considerou que a lei era constitucional. Foi uma votação apertada, 6-5. O ministro Carlos Aire Brito ele votou pela total improcedência da ação. Ele fundamentou basicamente o voto no direito à vida, à saúde, planejamento familiar e pesquisa científica. Ele disse que o espírito da sociedade fraternal, isso é o voto do ministro, o espírito de sociedade fraternal preconizado pela Constituição Federal, ao defender a utilização de células tronco embrionárias na pesquisa para curar doenças. Então, ele considerou que esse espírito de sociedade fraterna, a necessidade de se procurar curar doenças, estaria a justificar as pesquisas com células tronco, ok? Então, nesse caso, o STF, por 6-5, considerou que não haveria violação do direito à vida nesse caso. Certo, gente? Já acabou aqui a nossa aula por hoje. Na próxima a gente continua. Tchau, tchau.